Em suas variações, tanto a cristã como a islâmica ou a judaica, Deus é acompanhado de seus arcanjos, que cumprem os desígnios de Deus. Os arcanjos são seres complexos, que mudam de versão para versão. Um deles se supera em complexidade. Olá, viajantes da história! Hoje vamos falar sobre o arcanjo Samael, o anjo da morte, muitas vezes comparado ou mesmo posto como o próprio Satanás. Ficou curioso? Então já deixa o seu super like e sem mais demora, vamos ao vídeo. Samael, sinônimo de Satanás. Nas primeiras traduções da Bíblia, Satanás não era, na verdade, um único ser. Ao contrário, Satanás era um termo usado para qualquer um dos adversários e oponentes de Deus. Com o tempo, a palavra foi usada para descrever um anjo específico e extremamente leal, que fazia exatamente como ordenado por Deus. Como isso é o que Samael fazia como arcanjo, a definição de Satanás tornou-se simplificada. Eventualmente, ela se fundiu e tornou-se sinônimo de Samael, o arcanjo da morte. Traduções futuras simplificaram as coisas mais ainda, pondo o termo Satanás onde estava o nome de Samael, tornando as coisas mais complexas. Samael mata somente por ordem de Deus. O bem e o mal não têm nenhum significado real para o anjo da morte. Na verdade, não cabe a ele fazer qualquer tipo de julgamento. Tudo acontece devido aos desejos de Deus, e isso inclui a destruição de homens não arrependidos. Uma vez que Deus tenha dado a ordem para isso, Samael vai imediatamente cumprir seu dever sem questionar. Na hora da morte de uma pessoa, disse que o anjo aparece diante dela com sua espada desembainhada, onde na ponta está uma gota de veneno, o veneno de Deus. É esse veneno que, na verdade, mata a pessoa, que faz a pessoa ir murchando e amarelecendo até que sua vida se esvai. A expressão sentir o gosto da morte vem desse ato. O veneno de Deus. No judaísmo, os anjos são essencialmente mensageiros de Deus e estão separados em uma hierarquia específica. Os arcanjos são os mais poderosos de todos os anjos e sua posição é frequentemente marcada pela terminação El em seus nomes, como no próprio nome Samael ou Miguel, Gabriel, Raziel e assim por diante. Raziel, por exemplo, significa segredo de Deus. El significa poder de Deus, dando a entender que o anjo age com o mesmo poder e autoridade que a de um Deus. Seus nomes são tanto seu propósito como seu mandamento. Samael é o veneno de Deus e seu propósito é trazer a morte à humanidade. A ficção popular ao longo dos séculos muitas vezes retrata o arcanjo Samael como o ceifador. Acusador, sedutor e destruidor. Samael é mais do que um simples anjo destruidor, ele também é conhecido como o acusador e o sedutor. Foi Samael que acusou os israelitas de idolatria e os condenou à morte quando fugiram do Egito com Moisés. E, embora Samael se relacione com vários anjos, ele não é um sedutor por causa disso. Ele seduz a humanidade em atos de maldade, e isso não faz dele um ente mau, é apenas o seu trabalho. Governante do quinto céu. Alguns textos se aprofundam nos 7 céus e se estendem muito além do judaísmo e do gnosticismo. Os 7 céus são encontrados no islamismo, no cristianismo e até mesmo no hinduísmo. Não importa o caso, os 7 céus fazem a cosmologia do próprio céu e cada nível é governado por um arcanjo específico. O 7º céu, por exemplo, é onde Deus reside e onde todos os arcanjos vão para servi-lo. Samael governa o 5º céu. O arcanjo é servido por 2 milhões de anjos que supervisionam as diversas seções da humanidade. Samael é o chefe de todos os anjos acusadores, sedutores e destruidores, comandando uma legião de anjos da morte. O anticristo. Como já deu para perceber, o anjo da morte é conhecido também por outros epítetos.
os já falados destruidor, sedutor e ceifador, e além desses, anticristo. Porém, nas origens da escritura bíblica, o significado desse termo era diferente da nossa versão moderna, onde é sinônimo de contra Cristo. Nas origens, o Messias deve libertar a todos da morte, com todo mundo sendo ressuscitado. Mas Cristo faz mais do que trazer a vida. Ele deve trazer um fim à morte, incluindo o próprio conceito da mesma. Com o fim da destruição, o anjo da morte não tem mais serventia e ele é aniquilado. Assim, com a morte desfeita, Samael se torna o anticristo. Testando os humanos. Seu papel como sedutor é fundamental. Samael não é considerado bom ou mal, mas sim as duas coisas ao mesmo tempo, e é altamente leal à palavra de Deus, fazendo sua vontade sem questionar. Foi Samael quem plantou a árvore do conhecimento e se transformou na serpente que tentou Adão e Eva a comer o fruto proibido. Quando a fé de Abraão foi provada por Deus, ele ordenou o sacrifício de seu filho Isaque. Foi Samael quem sussurrou em seus ouvidos para desobedecer. Testar a humanidade é exatamente o desígnio de Samael. Ele tem o poder de Deus para nos tentar, para que o julgamento se torne mais simples. Quem desobedece a Deus provoca sua ira e Deus então ordena a Samael que tire sua vida. Samael versus Miguel. Na cultura popular, muitas vezes vemos uma personagem acometida por uma escolha complicada, que requer que um anjo e um diabo apareçam em seus ombros e os provoquem um contra o outro. Samael é, em essência, o diabo e seu oposto é o arcanjo Miguel, cujo nome significa aquele que é como Deus. O papel de Miguel é o de defender a humanidade. Quando Samael acusou Israel de idolatria durante sua fuga do Egito, Miguel os defendeu. Foi também Miguel quem substituiu Isaque por um cordeiro para que Abraão ainda pudesse cumprir seu sacrifício a Deus. Miguel e Samael trabalham como os dois lados da moeda, aquela em que Deus faz seu julgamento dos humanos através de suas ações. Aqueles que o obedecem são poupados e protegidos por Miguel, enquanto aqueles que desobedecem são dados a Samael. Lilith, a consoante de Samael. Lilith é infame por muitas coisas e muitas vezes se diz que ela é a primeira dos súcubos a surgir. Ela também foi a primeira esposa de Adão, mas que o deixou quando se recusou a ser sua subordinada, pois ela se uniu ao arcanjo Samael e deu à luz muitos filhos com ele. Mas, por ela ter se recusado a voltar para o Jardim do Éden, Deus a castigou com a morte de 100 de seus filhos diariamente. Desde então, amargurada, ela evoluiu para um demônio da noite que rouba os bebês de suas mães e é considerada a causa de natimortos e outras mortes de crianças. E você, já deve ter ouvido falar desse anjo, não? E sabia dessas histórias e contradições ditas e escritas sobre ele? Deixe o seu comentário e não sai do vídeo sem deixar o seu super like, ajuda muito o canal. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!